De segurança pública no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. E por que eu digo para continuarmos falando sobre esse assunto? Porque eu recebo nessa terça-feira o Dr. Nilson Diniz aqui no Bom Dia Litoral, como toda terça-feira de praxe, ele participa do BDL, ele que é especialista em segurança pública, é delegado da Polícia Civil e também vereador na cidade de Paranaguá, e vai poder explicar para a gente, doutor, claro, sem comprometer as investigações, como a Polícia Civil já trabalha para poder investigar esse caso. Então, já são 5 denúncias realizadas, com a possibilidade de mais denúncias, mais vítimas denunciarem esse médico. Como a Polícia Civil já trabalha nesse caso? Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Pierre. Aqui é bom deixar bem diferenciada, né, a função de comentarista de segurança pública com a de delegado de polícia. São investigações sensíveis, como é notório, envolve a vida privada dessas mulheres que estão realizando a notícia do crime, envolve aí princípio também da não culpabilidade e envolve também o direito de informar e de ser informado. Então, essas investigações, elas foram instauradas à medida em que essas mulheres procuram a Polícia Civil, elas estão sendo imediatamente dirigidas a uma escrivã de polícia para que possa ser realizada as suas oitivas. A Polícia Civil já trabalha com a oitiva de testemunhas e obtenção de outros elementos para corroborar esse relato feito por elas. As investigações, obviamente, diante da complexidade, diante da intenção de não expor de forma demasiada essas vítimas, elas correm em sigilo absoluto. Mas o que eu posso dizer para tranquilizar a sociedade é que essas mulheres estão sendo tratadas de forma a não atingir mais ainda as respectivas dignidades, né? Nós temos que tratar esse caso com bastante cautela para não revitimizar essas mulheres que estão socorrendo a Polícia Civil. Doutor, a gente tem visto, acompanhando esse caso, que algumas vítimas decidiram relatar esses possíveis abusos sofridos, que elas foram sofridas, os abusos foram sofridos anos atrás, relatar agora porque a primeira vítima que relatou, então, ela encorajou essas mulheres a também relatarem esses possíveis abusos. É importante que outras vítimas procurem a Polícia Civil para relatar o que passaram, para relatar esse possível abuso sofrido na mão desse médico? Sim, obviamente, né? A reportagem já disse tudo. Alguns fatos podem ter ocorrido numa época em que era muito mais difícil para essas mulheres se exporem, né? Como ela mencionou, não existiam redes sociais. Uma sociedade, se hoje ela é eminentemente machista, imaginam essa sociedade há 20, 30 anos, né? Era bem capaz de qualquer tipo de notícia como essa, a culpa fosse até mesmo imputada à vítima, né? Então era muito mais difícil que isso chegasse ao conhecimento dos órgãos de segurança pública. Hoje nós já melhoramos muito nessa questão. Obviamente essas mulheres que se socorrem a um órgão de segurança pública, especificamente a Polícia Civil, elas estão sendo muito bem recebidas, elas estão sendo muito bem tratadas e tendo a sua dignidade respeitada. E isso realmente encoraja com que elas noticiem fatos semelhantes, né? E é isso que vem sendo realizado. A Polícia Civil hoje, ela trabalha não só para apurar a autoria e a materialidade de qualquer tipo de crime, mas sim para dar toda a assistência que essas vítimas precisam. E isso está sendo feito. E é por isso que outras mulheres, outras vítimas de crime estão se sentindo encorajadas a procurar a Polícia Civil. Doutor, eu fiz 2 perguntas para o delegado da Polícia Civil. Agora eu quero fazer uma terceira pergunta, uma pergunta para o comentarista de segurança pública. Na sua avaliação, qual a importância dessas mulheres criarem uma rede de apoio para poder, uma, ajudar a outra a passar por esse trauma, a até mesmo denunciar esse abuso, esse possível abuso? Então, Pierre, eu gosto de falar, levando em consideração todos os crimes contra a dignidade sexual, né? Que geram aí um abalo emocional muito grande nas vítimas. Então, por mais que essas mulheres sejam acolhidas pela sociedade, não há nada mais importante que elas compartilhem experiências com outras mulheres que viveram a mesma situação. Que elas saibam que outras pessoas podem ter sido vítimas e podem ainda ser vítimas de crimes sexuais. Então, isso é muito importante, realmente. Conversando
com algumas vítimas de crimes sexuais, eu tomei conhecimento realmente da existência dessa rede informal de apoio, mas que vem trazendo muito benefício para as mulheres vítimas de crimes. Elas precisam saber que a nossa sociedade atual, na nossa sociedade, não existe mais espaço para o machismo. Os órgãos, eles precisam e eles estão preparados para atendê-las da melhor forma possível, tanto por mulheres como por homens, né? E esse caso, não só esse caso, mas como outros que vêm ocorrendo, estão sendo muito importantes para mostrar isso, para que as mulheres tenham mais confiança na Polícia Civil e que elas, diante do primeiro sinal de qualquer tipo de violação, elas procurem o órgão. Eu vou mais longe, além desse problema que foi noticiado, nós temos hoje praticamente uma enxurrada de notícias de casos de violência doméstica na sede da primeira subdivisão. No último levantamento que eu fiz, nós tínhamos uma média de 1,5 requerimentos de medidas protetivas protocolizados por dia. É muito, Pierre. Você chega, ano passado nós tivemos aí quase 600 requerimentos de medidas protetivas. E isso é porque a violência contra a mulher aumentou? Não necessariamente, mas a confiança na Polícia Civil aumentou. Então hoje, quando a mulher chega na Delegacia de Polícia Civil, ela confecciona seu boletim de ocorrência, ela não é mandada para casa. Na mesma hora, ela é atendida por um escrivão de polícia, ela preenche o requerimento de medidas protetivas, ela sai da delegacia com todo o amparo que o Estado deveria lhe dar. E isso é muito importante. E o que isso gera como consequência? O encorajamento de outras mulheres para que elas se dirijam à Polícia Civil e noticiem essa violência ainda na sua fase embrionária. Não deixe essa violência migrar, por exemplo, para uma lesão corporal e até mesmo para um feminicídio. Isso é muito importante, então. Agora, doutor, mudando um pouco de assunto no quadro de segurança pública, logo no início do Bom Dia Litoral dessa terça-feira, noticiamos que uma vítima de espancamento acabou falecendo no Hospital Regional do Litoral. A Polícia Civil já investiga esse caso? Sim, obviamente, o prontuário de atendimento médico dessa pessoa já está sendo solicitado, a oitiva dos familiares, eventuais familiares, vai ser realizada. Nós temos hoje uma sessão de investigação que trabalha com foco na repressão a homicídios. Então, todo aquele protocolo que nós realizamos diante de uma ocorrência de homicídio já foi startado pela primeira subdivisão. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. Eu aguardo na próxima semana para trazermos importantes informações para o pessoal de casa. Esse que é um quadro muito aguardado pela população que acompanha o Bom Dia Litoral. E é sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. Igualmente, Pierre. Até terça-feira. Um abraço, ótima semana.